Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Manhã da Globo começa. Brasil! Com alegria e sem pressa. De variedades, um show de notícias chegando a você. Da Globo, Manhã da Globo. Você Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade. São 10 horas e 6 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 9 de outubro de 2014. Está começando na Globo Natal. Mais uma Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, você vai ter na Globo Bolsa de Empregos. Bolsa de oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Rádio Globo informando. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Um abraço ao Francis Júnior que já está saindo. E ao Ricardo Santos. Você viu a elegância de Ricardo Santos na internet? Impressionante. Paletó, gravata, bonitinho. Esse é para fazer inveja a nós que fazemos parte da plebe Ignara. Mas ele está apresentando um programa aí na televisão. Eu disse a ele que ainda vou ter um paletó daquele. Não sei quando, mas vou. Estava batendo papo, sabe com quem? Com a Miss Rio Grande do Norte, que foi a terceira do Brasil. Olha aí, tá vendo? Era uma elegância. E olha da Miss. É verdade. Fazendo inveja. Bom, Duarte, vamos falar dos pagamentos. Aí a Bolsa, aliás, aqui é o PIS. Quem já nasceu, atenção, está recebendo. Quem nasceu em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Estão recebendo. Abril, maio e junho ainda não está pagando. O PASEP, terminações 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, terminou. E agora, pagamento da INSS somente no final do mês. Duarte Júnior, muita luz, muita paz. Que Deus ilumine a todos nessa empresa. E é você que está me ouvindo agora, receba uma bênção de Deus. Tá certo, Levi. Daqui a pouco mais informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E alguém certa vez gravou uma música que tem a seguinte letra. Eu vou ler aqui um pouco da letra porque é inglês, né? Nem todos nós sabemos inglês. Meu doce Senhor, eu realmente quero ver-te. Realmente quero estar com você. Realmente quero vê-lo, Senhor. Mas isso demora tanto. Na verdade é uma espécie de hino de amor ao Senhor, né? Ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, de alguém que chega a dizer que não está gostando muito de saber que talvez demore a estar com ele. E quem gravou isso? Foi um padre? Foi um bispo? Foi um pastor evangélico? Não. Foi um malucão, um doidão, chamado George Harrison, ex-Beatle, em Meu Doce Senhor, My Sweet Lord. São 10 horas e 13 minutos. Nós voltamos
daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bota amizade nisso. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia na Rádio Globo. São 10 horas e 16 minutos na Globo. Bolsa de Empregos Clínica está chamando ASB. ASB é auxiliar em saúde bucal, que tem inscrição, tá? No CRO, Conselho Regional de Odontologia. É urgente essa vaga, tá? 4141 4051, 4141 4051. E uma empresa em Macaíba contrata motorista para caminhão. Mandar currículo para Guimilar, GUIMILAR, @guimilardenovo.com.br. Essas ofertas e outras também você encontra nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. A Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade. Você que mora em Parnamirim já sabe, né? Genérico mais barato de verdade em Parnamirim, na Santa Fé, 3272-2525. E em Natal, ligue. Peça, receba, você não paga nada pela entrega. Genérico mais barato em Natal, na Santa Fé, 3201-2525, 3201-2525. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot, você sempre arrasa nos looks, porque são dezenas de cores incríveis. E tem mais um detalhe importante: você que é sacoleira, você que tem armarinho, você que tem uma perfumaria, o mercadinho, você pode revender esmalte Dot em qualquer bairro de Natal, em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. É só você ligar agora para a Comercial AP, que distribui esmalte Dot para todo o estado. 3421 1341, 3421 1341, esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Às 10 horas e 19 minutos, gasolina pode faltar ou pode já estar faltando no Rio Grande do Norte. Gasolina de outros estados suprirá a escassez aqui. O sindicato das distribuidoras está avisando que o fornecimento já vem de Pernambuco e Paraíba. Postos de Currais Novos e daqui de Natal já estariam sem gasolina nas bombas. Teria apenas gasolina aditivada, o etanol, para quem tem carro flex, né? Uma opção do álcool. E o problema foi identificado em pelo menos 2 cidades potiguares. Eu já falei aqui, Currais Novos, no Seridó e Natal. A explicação, eu não sei se explica, é de que estaria faltando uma determinada substância. Mas eu não sei se isso é o real motivo. Eu não sei como é que um país como o nosso, estado, uma região como a nossa que tem petróleo, você escutar uma conversa dessa, né? Que pode faltar combustível nas bombas. Ou será um reajuste de gasolina que já está vindo por aí, porque eu soube semana passada que daqui para o fim do ano, com certeza a gasolina vai subir, né? Então, o problema já está se estabelecendo. As distribuidoras já estão buscando combustível em estados como Pernambuco e Paraíba. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Na Globo tá legal. Agito geral. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior.
São 10 horas e 23. Além dessas ofertas da tribuna hoje que eu anunciei, aqui na Bolsa de Empregos, vaga de motorista para uma empresa em Macaíba, uma clínica chamando Auxiliar de Saúde Bucal. Você confere também na tribuna hoje várias oportunidades de automóveis, como Ford Ka 2012 por 19.500 no 8841-7238, 8841-7238. Tem muita oferta de carro também, tem casa para alugar no satélite, R$780. Aqui o telefone é 8896-1211, 8896-1211. Muitas oportunidades nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar a sua história através do nosso portal na internet, Portal Plena Paz. Você pode entrar em contato conosco através do site da Rádio Globo, radioglobonatal.com.br, nosso Twitter, Duarte JR Globo, Duarte JR Globo, e os nossos telefones à sua disposição aqui, 4006-6180 ou 4006-6185. Chama-se felicidade. O caso que nós vamos discutir hoje aqui é mais um caso que tem a ver com a fé. A questão é a seguinte: uma família evangélica que mora aqui no Rio Grande do Norte buscou na igreja, buscou junto com os irmãos, com o pastor, com aqueles irmãos de oração. Você sabe, quem frequenta o meio evangélico sabe que tem irmãos que falam em profecia, orientados por Deus, por Jesus. E como essa família não estava bem aqui financeiramente, essa família buscou essa orientação. Não é que buscou a igreja para isso, essa família já era uma família evangélica, buscou orientação. E aí o pastor da igreja disse: olha, meus irmãos, vamos orar pelo casal que está em situação difícil, que recebeu uma proposta para morar no outro estado. Um parente que eles têm no outro estado teria sugerido que ele fosse para lá, porque tinha uma proposta de emprego muito boa para o homem, né, para o esposo. E a mulher concordava. E os filhos não tinham opção, tinha que seguir pai e mãe. E aí, uma irmã que tem essa capacidade, né, de receber uma mensagem superior, aquela irmã que diz assim: Jesus me falou em profecia que você deve fazer assim, assim, assim. Uma irmã muito querida, uma irmã muito conhecida da igreja. Essa irmã disse que Jesus havia revelado para ela que essa família podia ir, que Jesus estava na causa, Deus estava na causa. E aí, não precisou vender casa porque eles moravam de aluguel, mas eles venderam os poucos móveis que tinham, aqueles móveis que podia ser vendido, uma televisão, uma geladeira, alguma coisa assim. Tiraram os 2 filhos da escola e juntaram o dinheiro, compraram passagem e foram embora para esse estado, que não me foi dito aqui qual estado, mas foram. E aí você que está me acompanhando agora e vai ligar, dando sempre sua opinião importantíssima aqui no 4006-6180 ou no 4006-6185, você talvez estivesse perguntando assim: mas você não ia perguntar se eles deviam ir ou não? Não.
porque eles já foram. Ah, já foram? E nós vamos participar do quadro A Procura da Felicidade para dizer o quê? Família religiosa, o pastor levantou a igreja em oração, a irmã que profetiza passou a informação que Jesus mandou, que eles fossem, vendessem tudo e fossem, e eles já foram. E nós, ouvintes, vamos participar o quê? Calma. Eles já foram. Meses depois, voltaram. Não deu certo. Não funcionou. O emprego não vingou. E eles passaram meses de maneira constrangida, de favores, na casa de um parente que também não tinha condição financeira, pelo menos para sustentar outra família. Passaram 6 meses, o marido fez alguns bicos para arranjar um trocado e o máximo que conseguiram foi o dinheiro para voltar para o estado do Rio Grande do Norte. Sem casa para morar, sem uma geladeira, sem um fogão, sem uma televisão para descontrair um pouco. A pergunta vem agora. A pergunta é agora. Você vai ligar 4006-6180, 4006-6185 e vai tentar explicar o que foi que aconteceu, porque eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que foi que aconteceu. Eu posso até fazer, mas eu prefiro ouvir você primeiro. Eu quero ouvir primeiro você para depois eu dizer o que eu penso. Porque provavelmente vocês terão algo mais interessante para dizer do que o que eu estou pensando. Alô? Bom dia, Eduardo. Quem fala? Sou eu, Terezinha. Terezinha, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu essa irmã evangélica foi uma saca mais dos diabos mesmo. Viu? Você acha? Como é que ela disse que podia ir, que estava tudo bem, que ia dar certo o que ela estava pensando? Aí deu tudo errado, meu amigo. Mas é uma irmã querida, uma irmã que tem conceito na igreja. Uma querida que tem conceito na igreja? Eu mesmo não queria uma coisa dessa com irmã de igreja, não. Eu me livre, ainda bem que eu não sou evangélica, estou fora. Então você acha assim, que essa irmã inventou a história de que Jesus tinha dito que eles podiam ir? Eduardo, não vai entrar em detalhe não, porque o negócio fica muito difícil para a pessoa discutir essa coisa, né? Os evangélicos, não vou dizer que é todos, mas os evangélicos se acham muito acima de qualquer coisa, acham que acima até de Deus. O esposo da minha prima e o crente dizendo que ele estava no terceiro céu, quer dizer que estava acima de Deus, né? É verdade. O esposo da minha prima. Olha que o irmão Júlio está no terceiro céu. Eu digo, vixe Maria, está acima de Deus, está aí dentro do céu. Aham. Sei não, eu sei que só tem uma coisa. Agora, a única coisa que ela tem que fazer agora é ir procurar eles, né? Vai procurar essa irmã que entrou essa mentirada todinha e pedir ajuda a eles agora para ver se ela compra alguma coisa para sobreviver. Tá certo. Para ver o que essa irmã vai dizer. Que Jesus disse tudo isso para ela. Tá bom, Terezinha. Obrigado, querido. Bom dia para você. Ótima quinta-feira para você. Bom dia. Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Bom dia, Duarte. É Solange aqui das Quintas. Oi, Duarte, Solange, tudo bem? Do seu programa, viu? Ô, querida, obrigado. Olha, eu quero participar e quero falar assim, no meu ponto de vista, que eu acho assim que esse casal, eles foram muito precipitados, né? Porque assim, a gente tem que saber esperar e as coisas quando vem na vida da gente é como um teste, né? Eles estavam em dificuldade, mas não é a igreja nem nada que salva a pessoa, não. Eu acho assim, que essa irmã que preveu isso dele, que eles fossem, que tudo ia dar certo, eu acho assim, Duarte, que pecador no mundo de imperfeição não tem esse direito de ouvir a voz de Jesus nem receber Espírito Santo. Até porque Deus fala dentro de nós, mostrando os caminhos bons da vida. E esse negócio da pessoa dizer, foi porque eu fui para a igreja, na igreja não tem privilégio para ninguém, porque somos pecadores. A gente não é digno de ouvir a voz de Jesus
nem o Espírito Santo. A gente pode ter intuição de alguma coisa. Agora, dizer, fulano mandou eu ir para ali, eu vou. E nem deu certo, o casal voltou. Sabe por quê? Porque eles não foram com fé em Deus, eles foram buscar a fé nos homens. E o homem, o ser humano em geral, a gente está aqui não é por acaso, porque se o mundo fosse bom, e se nós fôssemos santos, Duarte, a gente não estaria nesse mundo, a gente estaria lá no alto. Então, eu dou um conselho para esse casal, é que eles parem, pensem e tentem vencer na vida com dignidade, mas com fé primeiro em Deus, pedindo orientação que Deus fala dentro de nós, e não através de boca de pessoas, que a gente não somos dignos de Jesus falar para a gente, que a gente é imperfeito. Viu? Agora eu quero dar o meu alô e um abraço para Ronaldo Tavares, que eu sou fã número 1 dele, e Dona Terezinha, que mora aqui na Quinta. Um abraço para todos. Tá certo, um abraço. Bom dia para você. Agora, uma outra pergunta também. Será que vale a pena ela ir para a igreja passar essa história limpo? Será que vale? Porque essa irmã, essa profetisa, é uma pessoa de conceito. As igrejas sempre têm aquele irmão, aquela irmã, que Jesus manda, né, uma orientação para o outro, não é verdade? Então, eu não sei se vale a pena, porque das duas uma, ou essa irmã profetiza ficaria constrangida, ou ela diria, não, meu bem, é porque vocês não fizeram por merecer a bênção. Talvez vocês foram lá para esse estado e não fizeram como deveria fazer. Ela não vai dizer que errou, né? Ela não vai dizer que errou a previsão ou que inventou. Ela jamais dirá isso, né? Alô, bom dia. Oi, Duarte. Ô, Judite, tudo bem, Judite? Graças a Deus, Duarte. Me diz uma coisa, essa família se precipitou, foi ingênua demais. O que é que pode ter acontecido nessa história? Duarte, se você não se incomoda, você pode repetir para mim que eu estava lá na cozinha? Não, me incomodo de forma alguma, Judite. Vou dizer para você. É o seguinte, uma família estava em dificuldade aqui no Rio Grande do Norte. Evangélica, e lá na igreja saiu uma profecia de que eles deveriam ir atender a um chamado de um parente que mora no outro estado, que lá tem um emprego para eles, que eles podiam ir, que Jesus estava na causa. Eles foram, não deu certo. 6 meses depois voltaram, aí não tem nem um sofá para sentar, porque eles venderam tudo para pagar as passagens de ida, né? E aí, o que é que você acha? A profetisa errou, ela usou de má fé, essa família foi muito ingênua. Como é que você vê essa questão? Desculpa aí a minha franqueza, que eu também já passei pela igreja evangélica, como eu já lhe falei, e eu já tive também pessoas mentirosas, sem vergonha. Agora eu faço como Dona Terezinha, eu vou abrir o verbo mesmo e vou dizer, pessoas sem vergonha que não é digno de saber nem o que acontece com ela mais tarde, daqui 1 minuto, 1 segundo, que só Deus sabe todas as coisas, e fica inventando coisa contra a pessoa, que é para uma pessoa tola cair. Porque uma pessoa sábia não vai cair na conversa de uma pessoa dessa. Porque se essa pessoa tivesse sabedoria, essa pessoa não estava aqui no céu, com certeza, como essa mulher anterior disse. Uhum. E eu também já fui vítima de uma pessoa dessa, só que eu não acreditei nem um pingo. Sabe por quê? Porque apesar de tudo, o povo acha eu assim, uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não sei falar, uma pessoa ignorante. Mas eu sei quando Deus fala comigo, até através de um animal, se ele olhar para mim e latir ou miar, não posso dizer mais nada, só diga assim, que esse povo foram muito infantil, esse povo foram assim, da qualidade de muita gente que vai para a cidade grande achar, diz que acha dinheiro. Eu fui para São Paulo, cunhado meu, fez eu vender casa, vender tudo e sair com meus 3 filhos, meu marido já estava lá. O que acontece? Cheguei lá, disseram que achava tudo no lixo. O povo de lá era tão bom que botava geladeira no lixo, sofá no lixo, guarda-roupa no lixo, cama no lixo, tudo novinho. Eu digo, meu Deus, eu vou para um lugar desse, é um lugar bom. Chutar, Duarte. Que conversa é essa, Duarte? Favela, o menino tamanho de nada já era chefe de tráfico, de gangue, Duarte. Eu fiquei assombrada quando eu vi, eu digo, Jesus me perdoe, me defenda de eu ficar num lugar desse para criar meus filhos aqui, para ser tudo bandido, Deus o livre. Aí, com um pouco tempo, eu voltei. E aí foi que meu marido apareceu de tristeza, que ele era um homem muito tímido, muito calado. E aí foi que deu no que deu com os tempos, você sabe já, e não precisa dizer mais nada. Eu só quero dizer assim, que cada um tenha cuidado no que escuta. Cada um tenha cuidado muito no que escuta. Porque muita gente diz as coisas e não sabe nem o que faz, quanto mais o que diz. Obrigado, Duarte, todo de bom para vocês. E lembrança, assim, um abraço para todos os ouvintes, inclusive para
Luciana, que ontem ela me cobrou, que disse que nunca mais eu falei com você. Eu disse, mulher, mas é porque é muita ligação. Eu não tenho tempo de ficar o tempo inteiro que tem que cozinhar, comer, tem que fazer as coisas. Obrigado, Duarte, Deus abençoe a todos os ouvintes e a você também. Ok, são 10h39. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Emanuel Pimenta. Oi, amigo. Você está falando de onde? Duarte Júnior, eu ouvi a sua pergunta de maneira bem clara. Aliás, a sua história depois da pergunta, com relação a essa jovem que protagonizou de profecia. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com a autossugestão. Às vezes tem a pessoa também que fica dentro da igreja e já se autoproclama assim, não se sente bem em dizer, e às vezes não tem uma coisa chamada discernimento. A família que estava lá, ela estava tão carente que num enchente grande, e mesmo que ele estivesse na casa, num rio cheio, e ele tivesse medo de cobra, ele pegava com a cobra e com o tronco que fosse passando para se salvar. Então, nessas horas, o emocional desse grupo era pequeno. Então, não acho que a gente não tem o direito de condenar nenhum, nem a igreja em si. Agora, a gente tem que ter o devido cuidado, tem que ter responsabilidade nessas horas, para não induzir ninguém quando você não tem essa convicção certa. Tá certo, amigo. Um abraço para você. Vamos à outra linha. Alô, bom dia. Caiu a linha. Ligue agora 4006-6180 ou 4006-6185. É um assunto sério porque é sempre complicado essas questões de fé, né? Essas questões religiosas, mas realmente existe. As igrejas têm, a católica também tem entrado, enveredado por esse caminho, né? Daquela pessoa. Outro dia eu tomei conhecimento de uma senhora, né, leiga, católica, e que ela fazia profecias ou passava algum apoio espiritual por telefone, né? Você ligava e ela, né? Então, e isso fascina muitas pessoas, essa ideia do além, essa ideia do contato com o divino, com o superior, com anjos, com santos, né? Isso sempre encanta o ser humano, né? A ideia de que tem alguém dizendo que está mandando uma mensagem para você de um lugar superior, isso deixa você geralmente fascinado. A maioria de nós nos fascinamos com isso, né? Agora nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente termina realizando o desejo do nosso coração. Talvez quando essa senhora evangélica fez essa profecia, né, passou essa profecia para essa família talvez tenha ficado muito empolgada, porque talvez já que tivesse com muita vontade de ir, né? Porque quando é uma profecia que você não gosta muito, você pode falar assim, não sei, eu tenho minhas dúvidas, não sei se foi Jesus, né? Talvez o profeta esteja equivocado, né? Eu tenho uma tendência a achar que nós terminamos fazendo aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? Vamos a mais uma linha. Alô? Alô, Duarte? Quem fala? Duarte é Graça de Jardim Nova. Muito bem, querida, pode falar. Duarte, esse quadro me interessou bastante, porque eu passei por um problema agora, semelhante dessa moça. Um filho meu adoeceu, questão de 3 meses, de dias, e a cada dia piorando. Em esse pouco tempo, foram feitas 4 endoscopias, foram feitas 4 biópsias, e não descobriu o problema do rapaz. Então, começou os pastores, a gente ia para a igreja, eu sou evangélica, e o pastor, que eu nunca nem vi, que vinha pregar na igreja da gente, e olhava para ele e dizia, moço, você é evangélico? Ele balançava a cabeça que não. Aí ele disse, olha, Deus tem dado grande livramento a você, mas você está com trabalho de macumbaria. Pronto. A gente ficou naquele desespero, porque correndo atrás de médicos, foram tudo particular, pessoas nos ajudando, que eu não tinha mais condições. Exames de 700 e pouco, e o menino vomitando. De 98 quilos, ele está com 65 quilos. Um rapazão acabado. Já estava desenganado, dizendo, mamãe, eu vou morrer em casa, que ele mora em Afox Bezerra e eu moro aqui em Natal. Tudo bem. Os médicos do Instituto de Endoscopia
por amizade, a minha irmã trabalhou lá, abraçou essa causa. Um dia antes dele ir, Duarte, eu me juntei com a da Assembleia aqui. Nós oramos bem uma hora, clamando a Deus e pedindo que Deus viesse mostrar o que estava escondido, para que a gente não fosse atrás daquilo que não era do agrado de Deus. Porque ele já estava disposto a ir com uma macumba. A mulher disse que fazia por R$2.000. E a gente já sem condições de Duarte, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. Ele foi ao Instituto de Endoscopia e quando fez, foi diagnosticado o pylori e está fechado. Por isso que a comida volta e ele vomita. Aí, Duarte, eu estou dizendo também, eu estava acreditando, porque foram 6 pastores que profetizou que ele estava com trabalho de macumbaria. Tá vendo? Puxa vida, que coisa, não? É. Então, o que você está me dizendo é que nós devemos ter muita cautela, não é? Nós devemos ter muito cuidado com determinadas profecias, né? Que muitas vezes são o que os pastores chamam de professada, né? É uma profecia falsa. Verdade. Um abraço, querida. Papai do céu que lhe abençoe e dê muita saúde à sua família. Abençoe você e sua família. E você também, viu? Obrigado. Obrigado a você que não apenas opina, mas também abre seu coração e fala de você, fala da sua família. Obrigado por essa confiança que você tem no nosso trabalho. Você que liga para o quadro A Procura da Felicidade e fala de si mesmo, né? Você fala porque confia, você fala porque acredita, você fala de coisas que passam na sua vida porque você acha que aqui é o lugar certo para você falar. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Marlene, Eduardo. Marlene, diante da sua religiosidade, da sua fé, o que é que você acha que aconteceu com essa família que ouviu uma profecia na igreja, foi para outro estado, voltou sem nada, triste, com a fé abalada, enfim. O que é que você acha que pode ter acontecido? Eu não culpo, Duarte, nem os pastores, nem a irmã que profetizou a esse casal, essa família. Mas eu digo para essa família que faltou nela, sabe o que, Eduardo? E buscar o abençoador e não a benção. Porque a gente tem que buscar Jesus e não a benção. Porque a benção, ela queria que tivesse dado tudo certo, tivesse progredido, chegasse lá no lugar onde ela foi, tivesse dado tudo certo. Mas tudo é da vontade do homem, lá de cima, Jesus Cristo. Então faltou ela buscar a Deus. Tá bom, Eduardo? Tá certo, querida. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Parece que a tendência aqui é que houve falta de discernimento na família, né, nesse casal, né? Nos filhos não, os filhos são pequenos ainda, estavam estudando, coitados, deve ter perdido até o ano. É difícil a situação. Mas também vocês têm que ver o seguinte, numa situação de desespero, numa situação assim de desespero, de desencanto, você fica mais vulnerável para acreditar no que os outros dizem, né? Também tem isso. E você está numa igreja que professa Jesus, professa a fé, professa a verdade, você não vai ficar pensando que o irmão está mentindo, né? Tem isso também. Alô? Quem fala? É Dilson. Oi, amigo. E então, o que é que você acha? Mas eu acredito que existe profecia. Acredito que existe profecia para Valdemiro Santiago, com fazenda de 36 milhões de reais, com jatinho, de Macedo com jatinho, com mansões. Isso aí é profecia. Alguém vai lá e deixa uma parte do salário para ele, isso aí é profecia. Eu acredito que existe profecia nesses termos, porque pastor não cura ninguém, e se pastor curasse, quando o pastor adoecesse, ele ia procurar outro pastor, ele vai procurar o médico, ele vai procurar outro pastor. Okay? Esse negócio de profecia, isso aí não existe não. Se a família foi induzida pelas mães, é porque eles foram infantis. Ok, Eduardo? Tá certo, amigo. Obrigado pela sua participação. Okay. Uma opinião diferente, mas uma opinião em que ele deixa claro o seguinte: ele acha que nós devemos ter cuidado com esse encantamento que a gente tem, que eu acabei de falar, né? Nós temos um encantamento pelo sobrenatural. É preciso que você compreenda. O pastor pode ser uma pessoa bem intencionada, mas ele é um ser humano, ele é um homem. O padre também, né? A pastora também, o presbítero, o diácono, enfim. Todos eles, quando estão doentes, vão para onde? Vão procurar o médico.
vão pro hospital, se tiver que fazer cirurgia, vai pro canivete, toma remédio, toma injeção. Aí essas mesmas pessoas muitas vezes ficam mandando jogar fora a insulina. Você veja que irresponsabilidade. Um pregador em rede nacional, num canal de televisão, mandar um diabético jogar fora a insulina. Mandar um hipertenso jogar fora os comprimidos para hipertensão. Quando ele mesmo talvez ande com um remedinho no bolso. E isso chama-se sacanagem. Sacanagem da braba. Que há um poder que cura, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Que há um poder que nos livra, nenhuma sombra de dúvida. Estou aqui porque há um poder que cura e que livra. Mas é preciso ter cuidado com pessoas que ficam querendo marcar ponto. Entendeu? Eu digo a você que jogue fora seus remédios, e quando eu sinto uma dorzinha no dedo do pé, eu corro para o médico. Eu sou o quê? Eu sou um safado. O que é que eu estou fazendo com você? Sacanagem. Então, eu acho que no caso dessa mulher, dessa família, era preciso que o pastor tivesse tomado conhecimento. E se tomou, era para ter dito: vem cá, irmã profetiza. A senhora está consciente que foi Jesus que mandou a senhora dizer para esse casal que fosse embora? Só tem certeza? E se esse casal quebrar a cara lá fora e voltar aqui puxando uma cachorrinha, a senhora vai abrigá-los na sua casa? Não, tenho certeza. Quando Jesus fala comigo, eu identifico a voz dele na hora. Ah, então tá certo, então o senhor vai. Teve um caso, e eu não estou dizendo que não acredito de forma nenhuma, pessoal. Vocês entendem o que eu estou falando. Se eu não acreditasse na vida, se eu não acreditasse no poder superior, eu não estava nem aqui. Eu acredito que eu respiro porque tem um superior me permitindo que eu respire. Agora tem umas coisas que é coisa de humano. O ser humano gosta de marcar ponto, de jogar para a galera. Teve um caso aqui de uma senhora que foi para a igreja e o marido foi embora, arranjou outra e papapá e papapá, e hora para lá e hora para cá, o homem voltou. Festa na igreja, o pastor marcando ponto. Sabe o que aconteceu? O homem voltou e a matou. Aí eu soube que procuraram o pastor, ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Tá vendo meu negócio? Alô? Alô? Quem fala? Israel. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem, Duarte? Amigo, qual é a sua opinião sobre o assunto de hoje? Veja bem, Duarte, eu estava chegando aqui no trabalho e escutando, me interessei pela história. E quero dizer que o que você falou agora é uma verdade, no sentido de que existem muitas pessoas, isso aí é cumprimento do que a própria Bíblia diz, que usam o nome de Deus para falar aquilo que não foi ele que disse. Por exemplo, a Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas. E é nesse ponto que se encaixa. Agora cabe a nós ter o discernimento. E esse discernimento é buscar diretamente com Deus. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus, não há melhor caminho do que irmos para a Bíblia, porque Deus fala conosco. É verdade. Agora, o que acontece hoje em dia é que as pessoas não leem a Bíblia, não sabem nada de Deus. Aí, se você for para a Bíblia, você vai ver que profecia é verdade, você vai ver que cura é verdade, você vai ver que o Espírito Santo é uma promessa que o próprio Jesus fez. Então, se nós formos buscarmos o conhecimento das coisas de Deus, Ele nos dá. Mas se permanecermos ignorantes, leigos, aí acontece o que aconteceu. Vamos cair nas conversas fiadas, naquilo que diz ser profecia e não é. Então essa é a minha opinião. Tá certo, amigo. Casal buscar discernimento. E Tá falta certo. muita gente, vergonha na cara dentro da igreja.
Ok, amigo, muito obrigado pela sua opinião. Infelizmente, o meu tempo já não permite continuar ouvindo você, a conversa está muito boa. E sempre que você puder, sei que parece que você está trabalhando, você chegou no trabalho, né? Mas sempre que você puder, dê um tempinho para você e liga para nós, tá bom? Pessoal, discernimento. Eu vou pegar essa palavra para terminar o quadro. A palavra que saiu da boca desse nosso amigo que acabou de participar. Muitas vezes nós sofremos na nossa vida religiosa, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, por falta disso. A palavra é discernimento, discernir, diferenciar, analisar os dois pontos de uma situação. Amanhã nós voltamos com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo. Drogaria Santa Fé tem o medicamento genérico que você precisa pelo menor preço. Genérico barato de verdade é na Santa Fé. Você que mora na Zona Norte, anote aí. 3661-2525. 3661-2525. Drogaria Santa Fé, genérico mais barato também, em Parnamirim. 3272-2525. 3272-2525. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Você pode revender esmalte Dot aí na sua cidade. Ligue agora para Comercial AT 3421-1341. 3421-1341. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. E vamos para o Globo no ar. Rádio Globo Notícia. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo Primavera. Tempo bom, mundo melhor. Com Rosana Jatobá. Oi pessoal, bom dia! Hoje eu trago algumas dicas de como economizar até 30% na conta do supermercado e dizer não ao desperdício. Primeiro, faça uma lista com o que realmente você precisa. Isso vai evitar compras por impulso. Não leve as crianças, porque elas sempre pedem 1000 coisas. Cuidado com aquelas guloseimas em pontos estratégicos do mercado. Mantenha o seu foco. Fique de olho nas promoções, principalmente de produtos duráveis, como sabão em pó e alguns produtos de limpeza. Faça compras toda semana. Assim, você só leva o que realmente vai consumir. Compras no atacado são uma ótima opção e podem gerar até 20% de economia. Não exagere nas frutas, verduras e laticínios, porque eles estragam rapidamente. E olhe sempre a data de vencimento dos produtos. De preferência, use itens de marca própria. Elas são 20% mais baratas e também são de boa qualidade. Gostou das dicas? Então mande a sua mensagem para mim. rosanajatobá@radioglobo.com.br. Até amanhã. Tempo bom, mundo melhor. Com Rosana Jatobá. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo. Ok, 11 horas, 7 minutos, Bolsa de Oportunidades, Casa em Neópolis para vender por 90 mil, 8868-6898, 8868-6898, Casa no Planalto, 38 mil, 3088-0692, 3088-0692, 2 kitnets para vender, mais terreno em Neópolis, por apenas 50 mil, 8868-6898, 8868-6898. Casa no Pajuçara para vender de um quarto por 55 mil, 3661-5065, 3661-5065. Carro de lanche, preço a combinar para vender, 3653-1951, 3653-1951.
E agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. Em cima do lance. Manhã da Globo, manhã da Globo. Bom dia da Rádio Globo. São 11h10. Rádio Globo. E agora, para você que nasceu em 9 de outubro, vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns pra você, Globo. Parabenizando Cídia em Parnamirim. Parabéns, Cídia. Muitas felicidades para você, muitos anos de vida, tá? Também Caroline Alexandrino, homenagem do soldado Renato, do Corpo de Bombeiros da Zona Norte. Parabéns, Caroline, muitas felicidades para você também, viu? Muitos anos de vida. As mulheres nascidas nesse dia têm a capacidade de ver a vida por dentro e o que acontece com os que estão à sua volta com a visão precisa e crítica. No entanto, agem basicamente pelo coração e não pela razão, revelando uma grande apreciação das qualidades humanas, demonstrando seu carinho e sensibilidade. Sua visão do mundo é alegre e apreciam verdadeiramente a vida. Possuem muitos talentos e talvez sejam necessárias muitas tentativas antes que sejam capazes de descobrir o tipo de trabalho em que poderão utilizá-los. Os homens nascidos nesse dia são sérios, pacientes e obstinados, donos de uma brilhante inteligência e boa memória. Espírito criativo lhes ensinará a se sobressair dos momentos de dificuldade financeira. São sentimentais e emotivos, muitas vezes acabam correndo o perigo de se deixar enganar por palavras bonitas. Somente os amigos mais íntimos podem realmente afirmar que os conhecem. Sua vida particular está totalmente obstruída pelos conhecidos. Todavia, não temem a intimidade. O anjo desse dia é Elael. Ajuda a tirar a tristeza, a confundir os maldosos e as falsas testemunhas. Protege contra as maldades e os males dos olhos. Influencia os armeiros, serralheiros, todos que trabalham, comercializam e negociam produtos de ferro. Quem recebe essa proteção é sincero e diz o que pensa, luta pelos seus sonhos, apoia os desprotegidos, ajudando-lhes a conseguir sucesso. Dá valor a pessoas do bem, é corajoso e sincero. E agora, eu lembro para você que a Drogaria Santa Fé, as Drogarias Santa Fé, toda a rede, em Natal, Parnamirim, está credenciada na rede que tem farmácia popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, o CPF e documento com foto. Drogaria Santa Fé, 3201-2525, 3201-2525. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. E hoje falarei sobre um mineral espetacular, um dos minerais essenciais para o ser humano. Dentre os elementos minerais do organismo humano, o magnésio é o segundo em importância. Ele só perde mesmo para o potássio. Em nosso corpo há em média de 21 a 28 gramas de magnésio, distribuídos principalmente nos ossos, músculos e tecidos. Você vai conhecer agora o papel do magnésio que ele desempenha em nossa saúde e quais são as fontes desse mineral tão indispensável. A presença do magnésio é de extrema importância para o bom funcionamento do organismo, ou seja, para o funcionamento de vários setores,
por exemplo, contração e relaxamento muscular, funcionamento de certas enzimas do organismo, produção e transporte de energia e produção de proteínas. E se você achou pouco, eu digo para você que o magnésio é considerado um tranquilizante natural, já que produz relaxamento dos músculos esqueléticos, assim como da musculatura dos vasos sanguíneos e do trato gastrointestinal. Quais são os principais benefícios do magnésio no organismo humano? Diminui a atividade dos radicais livres nas células, visto que os mesmos provocam envelhecimento celular. Logo, o magnésio ajuda a conservar a juventude e diminui o risco de envelhecimento precoce. Melhora o funcionamento cardíaco. Ajuda na prevenção de espasmos das artérias coronárias e as arritmias. Ajuda a limpar as artérias, segundo o estudo realizado por um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos. Diminui problemas de hipertensão, ajuda na prevenção das complicações do diabetes e mantém os ossos saudáveis. Agora você pode estar se perguntando, quais seriam os sintomas da insuficiência? Ou seja, quais seriam os sinais de que você está com pouco magnésio no organismo? Eu explico para você. A insuficiência de magnésio apresenta-se com a aparição de alguns sintomas como alta excitabilidade, a pessoa fica muito excitada, debilidade dos músculos e sonolência. As deficiências costumam aparecer em casos de alcoolismo crônico, cirrose hepática, problemas de absorção, vômitos severos, acidose diabética e abuso de diuréticos. Esses sintomas, além disso, aparecem associados a outros muitos problemas como anorexia, fadiga, falta de memória, o que torna importantíssimo que tenhamos muita atenção àquilo que consumimos diariamente e ao estilo de vida que estamos levando. Em caso de insuficiência renal, é preciso muita cautela para evitar a retenção desse mineral. Agora, como consumir magnésio na alimentação? A ingestão diária de magnésio deve estar entre 300 e 350 miligramas por dia para homens e 280 miligramas por dia para mulheres. O consumo de magnésio é importante para a tarefa de relaxamento e contração dos músculos, o transporte de energia e a elaboração de proteínas, entre tantas outras tarefas. Por isso, a ingestão correta desse mineral resulta não apenas benéfica, como também vital para o funcionamento adequado de nosso organismo. Em caso de osteoporose, é muito importante a ingestão de magnésio e cálcio em conjunto. O magnésio pode ser incorporado ao corpo mediante a ingestão de suplementos. Você pode comprar em casa de produtos naturais, fitoterápicos, o magnésio em cápsulas e alimentos fortificados com este e outros minerais e nutrientes. Nós podemos encontrar magnésio em frutos secos, como nozes, castanha de caju e amêndoas, além de feijões e ervilhas. E podemos cobrir a necessidade diária de magnésio facilmente consumindo os seguintes alimentos: uma xícara de chocolate com leite e 3 fatias de pão integral, ou uma porção de carne acompanhada de salada verde, ou uma xícara de legumes cozidos e até uma banana. Quer dizer, você veja como é fácil você manter o nível de magnésio no organismo. Também é recomendado incorporar o magnésio à sua dieta, consumindo vegetais, já que pode ser encontrado especialmente em verduras de folhas verdes, escuras e em certas frutas. Abacate, banana e uva. Verduras: beterraba, quiabo, batata, espinafre, couve.
grãos e derivados, granola, aveia, farelo de milho e nozes e sementes, como gergelim, girassol, castanha e amendoim. Tá? Além disso, é possível encontrar em produtos e derivados da soja, como farinha de soja, tofu, arroz e suas variedades integrais. Tá bom? Então espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito da importância desse que é o segundo mineral em importância para a saúde do ser humano, para o organismo humano. Tá? O magnésio está em segundo lugar na lista dos minerais em importância, né? Você veja como ele é realmente importante. Tá certo? E amanhã tem mais Cuidando de Você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, na Rádio Globo. São 11h26 na Globo. Show de notícias, agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. É inacreditável, mas está faltando combustível no Rio Grande do Norte. Eu queria que alguém me explicasse como é que um país autossuficiente em petróleo era o sonho de países como os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita coisa que nós não temos, mas eles não têm o petróleo que nós temos. Por isso vive soltando bomba lá no Oriente Médio, com a desculpa de que estão preocupados com a situação do povo do Oriente Médio. Eu vou falar um negócio para você. As ambulâncias do SAMU não estão sendo abastecidas no Rio Grande do Norte. 2 ambulâncias ficaram sem abastecimento no posto do governo do estado na manhã de hoje, porque não tinha combustível. De acordo com funcionários que não quiseram se identificar, a gasolina acabou na noite de ontem. A falta de gasolina foi sentida também em outros estabelecimentos de Natal e Currais Novos. A direção do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Sindipostos, confirmou que os postos de combustíveis estão com estoques de gasolina escassos. Já o Sindicom, que é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, são pontuais dificuldades no ressuprimento estão sendo solucionados com a retirada de volumes adicionais do produto. O que quer dizer isso, hein? Eu gostei. Esse cidadão que falou isso tem uma verve, tem uma competência verbal invejável. Olha o que ele falou, vou repetir. Atenção, ministros preparando para o Enem. Olha, ó. Pontuais dificuldades no ressuprimento estão sendo solucionadas com a retirada de volumes adicionais do produto. O motivo do problema não foi revelado pelo sindicato, que negou a existência de desabastecimento no estado. Se isso não é desabastecimento, é o quê? Né? Eu ouvi já de alguma outra fonte que é uma substância que eles precisam incorporar a gasolina, lavar e tal. Então, quem tem carro flex pode colocar o etanol, né? O álcool. Mas uma orientação para você que tem carro flex e não usa álcool. Os mecânicos de automóvel dizem que não é muito recomendável você demorar muito tempo sem usar etanol. Porque quando você vai usar etanol, vai dar problema no sistema. Tem um reservatório, quem tem carro flex sabe disso, tem um reservatório
sob, né, debaixo do capô, perto do motor para colocar gasolina, que é para quando você usar o álcool. Aí você demora meses sem usar e entope o sistema, né? Então, cuidado agora com essa falta de gasolina. Muita gente que tem carro flex vai botar álcool, vai botar etanol. E segundo os mecânicos, converse com o seu mecânico de confiança para ele orientar você com relação a isso. Você pergunta a ele, o que é que eu tenho que fazer para colocar etanol agora no meu carro, já que eu só usava gasolina? Porque não compensa. O álcool no Brasil não compensa mais. Porque ele custa quase o preço da gasolina e ele rende menos. Então, muita gente que tem carro a álcool, não usa etanol. Que tem o carro flex, né? Usa só a gasolina. E um mecânico me disse outro dia que não é bom quem tem carro flex demorar meses e meses sem usar o álcool, sem usar o etanol. Tá? Mas como eu não sou especialista no assunto, aliás, eu não sou especialista em quase nada, pergunta para o seu mecânico de confiança. Porque tem dois profissionais que você tem que tratá-los realmente. Tem que tratar com esses profissionais que sejam da sua confiança. É pedreiro e mecânico de automóvel. Né? Que é para depois você não ficar duvidando da pessoa. Você contrata um pedreiro, você não confia no pedreiro, aí fica dizendo que o pedreiro está carregando o seu cimento. Exemplo. Né? Ou não fez a parede direito. Então, para você não falar mal do profissional que talvez não tenha nem culpa, prefira pedreiro de confiança. Mecânico, nem se fala. Um automóvel tem 200 mil peças para quebrar. Se você não tiver um mecânico de confiança, você vai ter problema com ele e ele vai ter problema com você. Porque ele pode fazer o serviço direito e você dizer que ele não fez, porque você não confia. Então, mecânico é o tipo do profissional que você deve tê-lo. Escolha um da sua confiança. Porque tem 200 mil peças no automóvel, né? E a indústria não está nem preocupada com isso. Outro dia eu vi um cidadão reclamando, foi precisar fazer um serviço no radiador do carro dele, o radiador passou 3 horas para tirar o radiador. Isso é o quê? Isso é um erro Como é que as indústrias não viram isso ainda? Né? Isso é um erro de estratégia, do próprio mecanismo do veículo. Por que não já se fez radiador colocado de uma maneira mais fácil de você retirar? Teve que tirar papo do motor, teve que tirar para-choque, tudo que é parafuso. Um negócio tremendo. Foi mais caro para tirar o radiador do que para consertar o furo do radiador. Né? Outra coisa também difícil que o pessoal reclama é para mexer em painel de veículos. O painel do veículo é uma coisa tremenda. Quem já viu um painel de um veículo aberto deve se assustar. Tem 200 mil pedaços de fio dentro daquele troço. Parafuso, porca, arruela, escambau ali dentro. Coisa tremenda. E a indústria não liga, porque quanto mais parafuso, quanto mais porca para apertar, melhor. Né? Quanto mais peça, melhor. Mas voltando aqui ao combustível, é um absurdo. Ambulâncias que não estão, algumas não estão circulando porque foram abastecer e agora de manhã e não tinha gasolina lá no posto que abastece os veículos da frota do estado. Não é? Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia, da Rádio Globo. 11h34 na Globo. Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade. Precisou, é só ligar. Peça genérico mais barato na Santa Fé. 3201-2525. 3201-2525. Bolsa de empregos no Manhã da Globo. Clínica está precisando de auxiliar em saúde bucal com inscrições no Conselho Regional de Odontologia. Se você tem essa inscrição e tem experiência como auxiliar de saúde bucal, ligue 4141-4051, 4141-4051. Você encontra essa e outras oportunidades nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online.
Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot você sempre arrasa nos looks, porque são dezenas de cores incríveis e você pode revender esmalte Dot no seu comércio. É fácil, ligue para Comercial AP agora, 3421 1341, 3421 1341. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A vida banalizada. Não foi aqui, mas poderia ter sido, infelizmente. Porque em qualquer lugar do Brasil pode acontecer isso que aconteceu em São Paulo. O cidadão está no seu veículo. De repente um bandido, armado. E ele grita a frase mais desejada do bandido, do ladrão, do assaltante. Na verdade não é uma frase, é uma palavra. Ele grita assim: perdeu! Quando ele diz perdeu, você sabe que você a sua vida não vale mais nada. Nada. Você vai pedir a Deus que o bandido seja bonzinho e não mate você. Só isso. O resto, perdeu. Peça a Deus para você nunca ouvir a palavra perdeu. Porque para o bandido, ele só tem a ganhar. E você, que é o cidadão, só tem a perder. Por que ele só tem a ganhar? Porque ele rouba o que é seu. Ele traumatiza você. Ele estupra a sua filha. Ele faz sua família refém. Ele rouba o seu dinheiro para comprar roupa boa, tênis bom, celular bom, para curtir com as mulheres, e tem muita mulher que está andando com bandido sabendo que ela é bandido. E se ele for preso, ele poderá ser solto meia hora depois. E se ele for condenado, mês depois ele sai e vai assaltar outro igual a você. Então o bandido só tem a ganhar. O que pode acontecer de ruim com ele é se por acaso numa troca de tiros com a polícia, ele levar a pior. E o policial poder dizer: agora foi você que perdeu. Mas fora isso, em São Paulo, ontem à noite, o cidadão estava no carro, o bandido chegou e falou assim: perdeu! Ele estava num carro modelo Fox, um Ford Fox. Colocou o dono do carro na mala, 2 homens, entre eles um menor, e uma garota também menor de idade. Tem muita menina entrando na parada porque está fácil. Tem muita menina virando bandida também. E colocou o dono no porta-malas. Aí de repente uma perseguição, persegue daqui, persegue dali. Os bandidos capotaram o veículo. E quando a polícia chegou, que abriu o porta-malas, o cidadão estava morto. Deve ter sofrido pancadas na cabeça. Você dentro de uma mala de um carro, você não está vendo nada, você não tem como se defender, né? Você não está vendo nada. Não tem como ter reflexo, como se você estivesse dentro do veículo. Uma batida, você se segura no banco, né? Se ajeita para cá, para lá. Você dentro da mala de um carro, você é um saco de batata. Só isso. A sua vida está resumida a um saco de batata. Você não vale mais nada. O carro ficou destruído e os policiais encontraram o corpo de um jovem no porta-malas. Ele estava com um crachá de uma companhia paulista de trens. E pronto, mais um. É isso que a vida humana está valendo hoje. A vida de um cachorro não. O cachorro está bem, o gato está bem, né? Estão preparando um código de defesa dos animais. Jacaré está bem,
periquito está bem, papagaio está bem, graças a Deus, não é? As baleias também estão tentando proteger as baleias da extinção, macaco prego, urso panda, lindo aqueles ursos, né, Ricardo Santos? Belíssimo, se eu pudesse eu criava um bicho daquilo, é maravilhoso. Então os animais estão, a situação para os animais está melhorando, para o ser humano está cada vez pior. O ser humano está cada vez valendo nada. Você pega um ser humano, joga no porta-mala de um carro como se fosse um saco de batata. E a violência já está inserida no contexto. Tudo hoje no Brasil é violência, você percebeu? Um humorista contando piada, ele conta piada de bandido, piada de ladrão. Não sei se foi domingo, estava o filho de Tiririca e mais outro humorista se apresentando no Faustão. As piadas deles eram tudo sobre ladrão, assaltante. O cara tinha roubado a carteira não sei de quem, enchido a mala de troço dos outros. Coisa boba, coisa boba. Falar de violência, falar de roubo no Brasil faz parte do cotidiano. Você liga a televisão, qualquer hora, violência, sangue, estupro, sequestro, o Ibope lá em cima, as pessoas comentam, se passa na rua, está lá o corpo estendido no chão de alguém que podia ser o seu filho, podia ser a sua mãe, podia ou não podia? Claro, quem está vivo é para morrer. O que você faz? Você para seu carro, desce, pega seu celular e filma. Fotografa aquele sangue jorrando de um corpo que podia ser do ente querido seu. Aí você pega e envia para todos os seus parentes, amigos e correligionários. Cabeça para um lado, pescoço arrebentado, braço jogado do outro lado. Quanto mais desgraça for, mais ibope dá. Estou certo ou estou errado? Então a violência ela está institucionalizada. A violência virou espetáculo a ser assistido. O apresentador diz assim: corpo é arrastado por 3 quilômetros. Detalhes daqui a pouco. Você não levanta do sofá nem para mijar. Você liga para os parentes. Fulano, bota aí no canal tal que vai passar um cara que arrastou um corpo por 3 quilômetros debaixo do automóvel. Aí, fazer o quê? O bandido chega, diz, perdeu, joga você ou um ente querido seu na mala do carro, sai capotando o carro, quando vai abrir a mala, só está a alma do seu parente, o corpo já foi, não é? E eu tenho dito aqui, já faz tempo que eu digo, é perigoso, é perigoso. Olha, no tempo da Inquisição, que a igreja queimava na fogueira, quem fosse contra ela, virou uma coisa normal. As pessoas sabiam que iriam para a fogueira. E ninguém dizia nada. As pessoas iam assistir o espetáculo do cara queimado na fogueira. Era um espetáculo. Lá em Roma tinha uma tarde lá que era apedrejamento. Aí você comprava, tinha os caras que vendiam as pedras pontudas, assim, você comprava para participar. Era comum, era normal você participar do apedrejamento. Você assistia e se você tivesse pedra, você participava do apedrejamento. Vocês estão entendendo? Quando a sociedade aceita algo como comum, acabou. Então violência aqui no Brasil, comum, normal. Você assiste em casa, almoçando. Você está comendo feijão, arroz, um pedaço de carne e o sangue jorrando na tela da sua televisão. Você pode estar até almoçando galinha cabidela, aquele sangue. Você não relaciona o nome à pessoa. Você está comendo fígado. Aí você está vendo, na hora que você está comendo um prato lá no sofá,
Você está vendo uma cabeça esmagada por um pneu do automóvel, o cérebro cinzento, e parece o fígado que você está comendo. Você não relaciona o nome da pessoa porque você está anestesiado com a violência que já ficou uma coisa normal no seu cérebro. Você come fígado vendo os miolos do outro lá, infeliz, que foi atropelado. Eu tenho dito aqui, infelizmente, ninguém fala isso no outro veículo comunicado, ninguém fala isso. Roma, Coliseu, o espetáculo dos imperadores e seus amigos, os puxa-sacos deles era quem? E abria também para o povo, que era para o povo se divertir, porque o povo sempre viveu de pão e circo. Sempre viveu, viu? Continua vivendo, pão e circo. O camarada era condenado a ir para lá, jogava o camarada lá, soltava um leão, para o leão comer. Todo mundo aplaudia, ia para casa feliz, chegava em casa, rapaz, o leão comeu o cara, puxa, foi legal demais, eu gostei. Mano. Cada dentada, meu amigo, espetáculo. Primeira dentada, comeu logo o braço. É hoje, a mesma coisa é hoje. Não precisa de Coliseu, não precisa de leão, não precisa. Você está na sua casa alimentando a violência e você nem percebe isso. Você alimenta a violência quando você liga seu celular e fotografa um desgraçado que foi esbagaçado há 5 minutos no trânsito. Você está alimentando a violência, meu amigo, minha amiga. Você nem está percebendo isso. Amanhã vai ser você que vai estar estatalada no chão, que Deus a livre. Aí vai passar o outro, vai filmar você, vai mostrar para os amigos que você está lá só o bagaço. Eu falo, mas não adianta só um falar. Jesus foi só um na maneira de falar, os outros, teve lá meia dúzia. Eu não sei se aqueles 12 faziam exatamente o que ele queria, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas falar como ele falava, só ele. Não resolve. Não resolve. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, na Rádio Globo. 11h51 na Globo. Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade. Você pode ligar aqui em Natal e pedir genérico mais barato, receber em casa sem acréscimo. 3201-2525, 3201-2525. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Operação Criança Segura fiscaliza o comércio de produtos infantis. O PROCON alerta sobre as informações em relação ao preço, à vista e a prazo, número de parcelas e ainda as taxas de juros mensal e anual. Isso é sonhar, né? Papai leva filhinho para comprar o brinquedo e vai se preocupar com isso? Quando o pai estiver pensando nisso, o menino já encheu a sacola. Com a proximidade do Dia das Crianças e em virtude da grande procura por brinquedos, o PROCON Natal deu início a essa semana a um trabalho de fiscalização nas lojas especializadas no comércio em artigos infantis. A Operação Criança Segura tem o objetivo de assegurar direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e esclarecer algumas dúvidas do consumidor. O consumidor deve questionar a loja se há possibilidade da troca do presente, e o prazo deve constar na nota fiscal, lembrando que a troca imediata é uma benesse da loja, tá? A loja não tem obrigação. Em caso de vícios aparentes e de fácil constatação, o Código de Defesa do Consumidor dá um prazo de 30 dias, se o produto apresentar defeito, né? A troca em si, a loja que, né, por uma questão de delicadeza, né, de benesse, né, de gentileza para com o cliente é que o faz. Você pode voltar e dizer, olha, dá para trocar esse brinquedo? É porque o meu filho já tinha ganho um igual a esse, eu não sabia. Aí a loja, né, por uma questão de gentileza, é que ela faz essa troca, tá? Você sabe de tudo no Manhã da Globo.
show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Essa aqui é importante para você que procura o atendimento pediátrico. É a UPA da Cidade da Esperança, da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, passou a disponibilizar serviço de pediatria 24 horas desde o começo dessa semana, tá? Desde segunda. O serviço funciona com 2 pediatras por plantão e 5 leitos na enfermaria. De acordo com a coordenadora da UPA Esperança, o serviço de assistência em urgência pediátrica vem dar suporte aos serviços já disponibilizados no Centro de Referência Infantil, doutora Sandra Celeste, e da UPA do Pajuçara. O serviço de pediatria da UPA Esperança é muito organizado, segundo a coordenadora, com mobiliários, equipamentos novos e uma sala de observação pediátrica. A UPA Esperança também disponibiliza serviço especializado de urgência em clínica médica e odontologia, já tendo contabilizado 53 mil atendimentos nesses 6 meses em que está em funcionamento. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. E se nessas 2 horas em que eu estive aqui, eu tiver conseguido fazer você feliz pelo menos por um segundo, já terá valido a pena, porque a felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo. Até amanhã. Fui!